Bom dia, meus amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com toda a sua família. Aleluias. Glórias a Deus. Amados, queria ler uma mensagem que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Aleluias. Glórias ao Senhor. Ezequiel 47, versículo 3 diz: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelas anélias, ou seja, tornozelos. E mediu mais, aleluias, 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me passou por águas que me davam pelos ombros, pelos lombos. E mediu 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Aleluia. Queridos, se fosse para intitular essa mensagem, eu colocaria como título: A Torrente das Águas Purificadoras. Sim, amados do Senhor, Deus tem um projeto na vida de cada um dos seus servos. Sim ou não? Sim, né? E esse projeto só é plenamente alcançado, queridos, quando o servo renuncia totalmente ao seu eu. Sim, que o seu eu acaba nos levando, o nosso eu acaba nos levando para coisas erradas, né? Dando ao Espírito Santo a primazia e o domínio de toda a sua vida. Deus criou o homem para ser governado pelo Espírito, tendo a alma como elo de ligação entre este e o seu corpo, que atenderia às suas ordens. O pecado, amados, levou o homem a viver sobre o governo da carne, tornando-o seu escravo. Não é verdade? A obra de Deus tem como objetivo tornar o homem novamente governado pelo Espírito, que por sua vez se submeterá ao seu Espírito Santo, levando-o a uma vida onde nada de sua velha natureza interfira. Foi sobre esta obra que o Senhor Jesus falou com Pedro, quando disse: Outro te cingirá e te levará, aleluias, aonde não queres ir. E o apóstolo Paulo fala do mesmo assunto quando diz: Vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Que palavras fortes, né? Que palavra forte desse nosso amado Paulo. Aleluias. Quando ele exclamou, né? Vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor mostrou ao profeta Ezequiel como esta obra se processa na vida do homem. Ele mostrou que essa obra se dá passo a passo, pois o homem não tem estrutura para assimilá-la de uma vez só. A palavra de Deus neste texto mostra a obra de Deus dividida, amados, em 4 estágios sucessivos, cada um alcançando uma meta na vida do homem, até envolvê-lo completamente. A realização da obra se dá enquanto o Espírito Santo, aleluia, trabalha parcialmente em cada pessoa, levando-a a um aprofundamento contínuo e cada vez mais, né? E cada vez mais, de acordo com a medida de Deus, no rio das águas vivas, que é o Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao Santo Deus. Santo Deus, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Águas vivas estão
Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, amados, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna. João 4,14. Aleluia. Amados, agora vamos passar pelos 4 pontos, pelos 4 níveis. O primeiro nível é o nível natural, amados, né? O nível natural, que é o primeiro nível. O primeiro nível podemos ver no versículo 3, amados, no livro de Ezequiel, quando fala que aquele homem levou ele para um ribeiro. Neste ribeiro o homem mediu meio quilômetro e à sua frente fez ele caminhar. E quando ele chegou às águas, batia nos seus tornozelos. E é aqui que encontramos o nosso primeiro nível, né? O pé, amados, é uma das partes do corpo mais sensíveis que temos. Por isso, Deus certa vez falou: retire as sandálias dos seus pés. Por quê? Porque não podemos ser sensíveis à voz de Deus se estivermos com algo que esteja tampando a nossa sensibilidade. Então eu percebo que naquele momento que aquele homem levou Ezequiel até aquele trecho do rio, onde as águas batiam em seus tornozelos, a primeira lição que aprendo é que primeiro precisamos lavar os nossos pés, que muitas das vezes pisaram em lugares errados e se encheram da poeira e da lama do pecado. Ou seja, amados, quando nós éramos do mundo, a gente fazia as coisas do mundo, a gente falava igual ao mundo, a gente praticava cada coisa erradas. Mas quando nós começamos a ter um encontro com o Senhor, algo diferente começa. Então nós começamos a limpar os nossos pés, porque as águas da torrente estavam batendo nos nossos pés. Ou seja, essa água, amados, é a água da palavra de Deus. Igual lá em Salmos capítulo 1, onde fala que aquela árvore plantada na beira do ribeiro, por que ela estava ali formosa? Por causa da água, do nutriente. Trazendo para os dias atuais, a água é a palavra do Pai, porque vai nos purificando a nossa mente e purificando o nosso coração. Aleluias. Glórias ao Santo Deus. Né, amados? Glórias a Deus. Viver o nível da fé é de fato aceitar e não titubear sobre o caráter divino, entendendo pela palavra nossos direitos. O nível da fé, amados, nos permite entrar em oração, nos colocando até a corte celestial, usarmos a palavra como o nosso livro de leis, da constituição do reino, e reivindicar os nossos direitos e vivendo os deveres. Vejamos, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum e ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e constitui a nossa sinagoga? Jesus foi com eles. Já estavam perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Meu Deus, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Aleluias, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga um, vá, e ele vai, e outro, vem, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram servos restabelecidos. Lucas capítulo 7, versículo de 1 até o versículo 10.
Amados, o segundo nível é o nível da intimidade com Deus. Podemos ver no versículo 4